Aleluia, glórias a Deus. Saúde todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia, um domingo, trazendo ao povo de Deus na nossa escola, na nossa EBD em casa, em sua casa, a nossa EBD em sua casa, a nossa escola bíblica dominical, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver um tema. Eu sou o Bispo Hilton, Estamos aqui trazendo um tema, e esse tema hoje é: em momentos de crise, mantenha viva a comunhão com Deus. Em momentos de crise, mantenha viva a comunhão com Deus. Nós estamos dando ainda prosseguimento ao livro de Gênesis. Nós estamos caminhando já pela metade, os meados do livro de Gênesis, e nós temos aqui uma mensagem interessante da parte de Deus para a sua vida. Então podemos abrir a palavra de Deus para começarmos em Gênesis, no capítulo de número 35, no versículo número 1. Nós vamos ler esse versículo do 1 até o versículo de número 15. E se a amada igreja puder abrir a sua Bíblia, então vamos lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 1. Tenha sempre ao seu lado um caderno, um lápis, uma caneta, para poder anotar os capítulos, os versículos, para que você possa depois meditar durante a semana, na semana que vem, para a glória do Senhor Jesus. Então temos aqui, diz assim a palavra do Senhor: Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estranhos que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas roupas. Portanto, e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me enviou quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as suas imagens dos deuses estranhos que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas, nos brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento, e enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim, Jacó e todos que ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecido pelo nome de Betel, e que se situou na terra de Canaã. Versículo 7. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El-Bet-El, e o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultado abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon Bacute, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó, quando este regressava a Padã-Arã, e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Pois afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-se. Se fecundo e multiplica-se. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti,
e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei todas essas regiões a ti e a tua posteridade depois de ti. E quando terminou a profetizar, Deus elevou-se no lugar onde estivesse falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e o colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara. E determinou e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos aqui que nesse texto, nós vemos que Jacó, ele tinha, ele mantinha uma viva comunhão com Deus. Então, manter viva a comunhão com Deus é essencial para a nossa vida. E nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. Amém? Então, vejamos que Jacó, ele estava com problemas. Como todos nós, muitas das vezes também estamos com problemas. E problemas sérios. Veja que as nações vizinhas, como os cananeus, os fariseus, eles queriam eliminá-lo e a toda a sua família. A gente pode ver isso lá em Gênesis, no capítulo 34, do versículo 25 até o versículo número 31. E veja que nesse capítulo 34 nos explica a razão disso. Ele diz que Diná, a sua única filha, ela tinha sido estuprada no campo por um jovem chamado Siquém. Veja que após o estupro, ele veio o romance. E o rapaz falou-lhe o coração, como está no versículo número 3. E os jovens se casaram após seus pais fazerem um acordo que tinha como base a circuncisão de toda a família do rapaz. Veja que tudo aparentemente estava resolvido. Mas, no entanto, Simeão e Levi, que eram os filhos de Jacó e Lia, com a Diná, lá no versículo número 25, eles não aceitaram aquele acordo. E violentamente eles eliminaram os homens daquela tribo, da face da terra, matando também a Siquém. E o cunhado o levando cativo as crianças e mulheres além dos bens. Aleluia. Então Jacó, ele estava aflito. E ele tinha uma crise instalada dentro de casa. E a sua filha, ela ficou viúva precocemente. Veja que ela ficou viúva precocemente. E os seus filhos se tornaram assassinos. Veja que a crise também, ela estava do lado de fora da casa. E as nações, elas queriam vinganças. Veja como Jacó, ele tinha que estar aos pés do Senhor, vivo com o Senhor. Então vejamos aqui alguns pontos, que foi colocado, que eu vi. Veja que quem fazer uma situação, quem pode fazer uma situação assim? Quem pode fazer quando os nossos filhos se apresentam tão desvirtuados, tão distintos, tão distantes de que idealizar para eles? Então, veja, que fazer quando as manchas do pecado se instalam dentro da nossa casa? O que fazer quando não há segurança lá fora? Como sair de crises que prejudicam profundamente a nossa família? Então são perguntas que nós temos que tirar para nós. Temos que olhar e ver o que fazer em situações que nós não temos como caminhar com ela. O que nós vamos fazer para poder solucionar os problemas que estão em nossa frente. Então, compreendendo a toda iniciativa disso, disse Deus lá em Gênesis capítulo 35, versículo de número 1, que esse seria texto-chave de tudo que nós falamos.
do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: levanta-te sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus de teu que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Aleluia. Veja, quando Jacó ele não sabia o que fazer, Deus se aproximou e lhe deu a saída. Sobe a Betel. Muitas das vezes nós estamos sem saída, né? Não sabemos o que fazer. E é onde que eu vou encontrar o refúgio? Na casa do Senhor. É lá, quando eu dobro o meu joelho, e ali eu vou orar a Deus, em busca de uma solução para os meus problemas. Porque Deus me ouve. Porque a casa de oração é o local onde Deus habita. E Deus está presente em todos os momentos. Então, sobre esse lugar, Jacó deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Então Deus está presente. Então vejamos aqui algumas iniciativas que aconteceram, que nas Escrituras estão cheias de exemplos de que Deus tomando a iniciativa em direção ao homem. Podemos ver uma iniciativa de Deus quando Deus Pai tomou a iniciativa em direção a Noé, em direção a Abraão, em direção a Moisés, em direção a Gideão, a Samuel, a Davi e tantos outros personagens que nós conhecemos aqui na palavra do Senhor. Houve também a iniciativa de Jesus, quando Jesus ele tomou a iniciativa em direção às muitas pessoas, ao endemoniado, a Jairo, a Filipe e as mulheres samaritanas, a mulher samaritana. Veja que a segurança, saber que mesmo que os problemas nos surpreendam, Deus já tomou a iniciativa para estar conosco e nos dar saída. Mesmo que nós não sabemos o que vamos fazer, mas Deus tem uma saída para mim e para você. A saída já é certa. Deus tem saída para cada um de nós. Então Deus já tomou a iniciativa para estar conosco nesses dias. Ele vai nos dar essa saída. E Jacó ele não sabia o que fazer. Como muitas vezes nós também não sabemos o que fazer. E o mesmo antes de orar, Deus ele já estava livrando da crise. Aleluia. Então muitas das vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus já providenciou tudo para a nossa vida. E quando há fracassos ou decadência, o Senhor chama outra vez a alma para si mesmo. Quer dizer, Deus nos chama. As coisas não estão dando certo. Nós estamos em decadência. Mas o Senhor, Ele nos chama. Ele vem ao nosso encontro e nos fortalece. Mas temos que buscar sempre a presença de Deus. O que é que diz lá? Ele diz que sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar. Aleluia. Né? Temos que fazer isso, irmãos. Temos que fazer. Nós temos que estar na presença do Senhor. Então nós temos que estar no altar do Senhor, clamando a Ele, falando com Ele, dizendo os nossos problemas. A casa do Senhor é a casa de oração. É uma casa poderosa que nós podemos estar lá com o Senhor. E Ele vai nos ensinar, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai derramar a sua graça na nossa vida. Veja que Betel quer dizer casa de Deus. Ele recebeu esse nome do próprio Jacó numa experiência anterior, conforme nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo número 10 até o 19. E veja que Jacó ele entendeu novamente que precisava renovar a sua espiritualidade na presença de Deus. Muitas das vezes, quando nós nos separamos da presença do Senhor, nós deixamos a Deus e tentamos fazer com a nossa força, com a nossa vontade, nós nos separamos do Senhor. E Jacó, ele
tinha esse encontro maior com Deus, ele não podia se separar do Senhor. E Jacó ele entendeu novamente que precisava renovar a sua espiritualidade. Quantas das vezes nós precisamos renovar a nossa espiritualidade com o Senhor? Toda semana, todo dia, todo mês. Às vezes nós entramos naquela incredulidade, mas temos que fazer essa renovação com o Senhor. E veja que Jacó ali, ele se cumpriu na vida de Jacó, o mesmo que se cumpre na vida do crente, que coloca a ansiedade diante do trono da graça. Então, quando nós colocamos as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas aflições no altar do Senhor, tudo se resolve. Porque Deus está conosco todo o tempo. Ele está ao nosso lado todos os dias. E Jacó, ele deveria levantar ali um altar. Você está levantando o altar para o Senhor? Na sua casa? Na casa de Deus? No lugar de oração? Na casa de oração? E que efetivamente ele fez? O altar na Bíblia é o símbolo de redenção completa. É o sacrifício integral do crente. Aí você se entregar inteiramente, corpo e alma ao Senhor. E o regresso de Jacó a Betel, ele marca um fim e um começo. Hora de partir e um ponto de transição, quando a promessa ela foi ratificada. E ali em Betel, Jacó, além de renovar a sua aliança com o Senhor, ele sepultou Débora, a filha criada de Rebeca, como está lá no versículo 8, porque também é na presença do Senhor que nos colocamos no nosso choro, as nossas lágrimas, a nossa tristeza, é na presença do Senhor, é com Ele que tem que estar. E Jacó, ele pode dizer que não somente conheceu Betel, casa de Deus, mas também o Deus de Betel. Aleluia. Para nós conhecermos a Deus, temos que ter intimidade com o Senhor, estarmos juntos com Ele. Que coisa boa nós estarmos sempre na presença de Deus. Nós podemos ver que também no versículo 2 do Gênesis 35, quando lançai fora os deuses estranhos, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então é consagrar a nossa vida a Deus. É consagrar cada um, templo do Espírito Santo. Consagrar sua vida a Deus. E Jacó, ele entendeu que a renovação da aliança com Deus, ela devia ser precedida pela purificação dele e de sua família. Aleluia. Veja que a idolatria, ela tinha tomado um ambiente doméstico e a família não poderia subir a Betel desse jeito, dessa forma. Tinha que ser renovado. E mais tarde, nesse mesmo local, Josué fez um apelo semelhante lá em Israel, lá em Josué 24, capítulo 24, versículo número 23. E ainda hoje, às vezes, sem perceber, nós mantemos alguns ídolos em nossa casa, pessoas, objetos ou bens que vão nos afastar da consagração pessoal e familiar. E ainda hoje, nós devemos entender ao pé do carvalho, conforme o versículo 4, ou melhor, ao pé do Calvário, tudo aquilo que valorizamos mais do que a comunhão maravilhosa com Deus. Tem muitas pessoas que eles são idólatras do dinheiro. Idolatram mais o dinheiro do que a Deus. Então tem que parar com essa idolatria, essas coisas materiais que estamos na terra. E temos que adorar ao Senhor. Veja que a purificação, a confissão, ela é abandonada, ela é o abandono do pecado. Ele vem antes da presença do novo serviço ao Senhor. Como está lá no Salmo 51:2,
10 e 13. Então nós temos que nos purificar de todo esse mal. Vejamos aqui o que ele fala no versículo 5 de Gênesis 35. E eles levantaram o acampamento, enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível, e por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Veja só esse versículo 5. Então vejamos que nesse texto, a forma maravilhosa como Deus livrou a Jacó da fúria dos seus inimigos. Ele nos livra de todos os nossos inimigos. E o terror de Deus invadiu as cidades, que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Veja que este é o resultado de quem está buscando na presença de Deus, subindo a Betel, subindo à casa de Deus e se consagrando a Ele, abandonando os seus ídolos e se voltando ao Senhor. Amém? O Salmo 91, ele nos ensina a ficarmos sempre debaixo da sombra do nosso Deus, para que o inimigo não tenha vitória sobre nós. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ficar debaixo das asas do nosso Deus, da sombra do nosso Deus, para que o inimigo ele não tenha vitória sobre nós. E que a comunhão de Deus, com Deus, a consagração total da nossa vida a Ele, faz com que passemos vitoriosamente pelas adversidades da nossa vida. Se nós estamos com Ele, vamos passar pelas adversidades da nossa vida. Seja fiel ao Senhor, tenha fidelidade na obra de Deus, tenha fidelidade ao Senhor. Você vai passar por todas essas adversidades. Deus é contigo. Permaneça junto dele, para ele, com ele, sempre. Não mude. Não mude, porque ele nunca vai mudar. Você decide o que você quer. Ele deu o livre-arbítrio, a liberdade de decidir se você quer ou não segui-lo. Quer ou não caminhar com ele. Ficar com Deus. Você que vai decidir. E para ser protegido contra o inimigo, Jacó, ele precisou somente manter viva a comunhão com Deus. É manter viva a sua conversa com Deus, a sua comunhão com Deus. Deus sabe quem é você, mas você sabe quem é esse Deus que te ama tanto? E também é obedecer a Ele, sem restrições nenhuma. Oh, irmãos, quando você tem comunhão com Deus, você sabe o momento certo que Deus, quando fala com você. Ele sabe, você sabe a verdade que Deus quer com você. Tenha comunhão com Ele, fala com Ele. E Ele vai te responder. Ele vai falar no teu ouvido, você vai entender claramente a voz do Senhor. É só você ter comunhão com Ele. E muito mais deve manter o crente, porque tem um Espírito Santo morando nele, dentro dele. E o sangue de Jesus o purifica de todo pecado e maldição. Oh, aleluia! Jesus nos sacrificou na cruz no Calvário por nós, para nos livrarmos desse pecado, livrarmos dessa maldição que está sobre nós. Ele nos resgatou pelo seu sangue carmesim. Foi Jesus. E quanto aos filhos de Jacó, é impressionante ver a misericórdia de Deus transformando-os em pessoas abençoadas. Veja que Levi, por um exemplo, ele tornou-se o pai de todos os sacerdotes de Israel, conforme Números capítulo 3, versículo de 1 a 39. Ele é bênção na nossa vida. Deus nos abençoa. E para que nós possamos concluir essas bênçãos de Deus, veja que após a ratificação da aliança entre Deus e Jacó, ele se sentiu muito abençoado. E os perigos passaram
a sua confiança em Deus, passou a sua confiança em Deus, ele aumentou sobremaneiramente. Então a confiança dele em Deus aumentou muito, porque Deus operou um milagre na vida dele. E claro que os problemas de Jacó continuaram, não é? A bênção vem, mas daqui a pouco vem as tribulações. Aí Deus nos dá de novo, nova vitória. E a vitória sempre é maior do que as tribulações. E nós gritamos e glorificamos a Deus pelas vitórias que Ele nos concede. Então, como veremos mais na frente, as medidas em que caminhava ia conhecendo mais a Deus e fortalecendo-se no seu poder. Você só vai conhecer a Deus no dia a dia. É você buscando a sua presença, fazendo a obra de Deus, vendo os milagres que Deus faz aí fora, as pessoas, os milagres que Deus faz, que a Bíblia fala, a Bíblia relata, nós vamos ver no campo de missões. Deixa Deus trabalhar na tua vida. E Deus vai começar a multiplicar cada vez mais na sua vida. Então, desde o versículo 9 até o versículo 15, Deus, ele renova as suas promessas a Jacó. Veja que Deus renova sempre as nossas promessas. Pode ser que a promessa de Deus hoje não chegou na tua vida, mas Deus, ele vai renovar as tuas promessas. Deus, aquilo que Deus te prometeu, ele não revoga. Vai ser feito. A não ser que você não queira. A não ser que você decida não querer a bênção de Deus. Aí Deus vai respeitar. Aí Deus respeita aquilo que você decidir. Mas Deus te ama. Deus nos ama. E Ele vai cumprir todas as suas promessas. E confirmou o seu novo nome de príncipe, em vez de suplantador. Porque o nome Jacó significa suplantador. E ele foi dado o nome de Israel, de príncipe. Então, que a nossa caminhada cristã rumo ao céu seja permeada de consagração e entrega total dos nossos problemas a Deus. Está com problema? Deixa na mão de Jeová. Está com dúvida? Deixa na mão de Jeová. Busca Ele, fala com Ele, se consagra a Ele, obedece a Ele. Deus te ama e Ele tem derramado a sua graça em nossas vidas. Por último, que se cumpra em nós o que o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o seu vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos confirmeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, no final desta tarde de hoje, no começo dessa noite, venha te derramar uma grande bênção na tua vida. A todos vocês que estão ouvindo a minha voz, Deus vai derramar uma grande bênção na tua vida, na tua família. Deus é contigo, Ele está contigo todo o tempo. Que Deus continue te abençoando, derramando a sua graça sobre a tua vida. E nós retornaremos aqui domingo para a nossa EBD, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Um abraço ao nosso irmão Borba, que está aqui nos ouvindo. Um abraço à nossa irmã Ana Cristina. Que Deus também te abençoe em nome de Jesus e todos os irmãos que têm nos acompanhado para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador
Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe e até um bom final, né, de domingo e uma grande semana abençoada para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus. Amém.